Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente. Bom dia para vocês, minhas pequenas crianças que estão dando essa maravilhosa audiência para mais esse vídeo do nosso pequeno canal. Hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre os conflitos na Europa, mas nós vamos falar sobre uma parte bem específica. No caso, nós vamos falar sobre as tretas envolvendo os países e territórios europeus, com ênfase à Espanha. Meu espanhol é fueda. Galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a Espanha. Na verdade, vamos falar bem sobre dois conflitos, em especial, no caso, do País Basco e da Catalunha. E, como eu já disse, ambos ficam ali em território espanhol, que apesar de ser um país extremamente lindo, também é um país marcado por várias tensões separatistas. Mas, a gente vai ver isso daqui a pouco, depois da vinheta. Galera, a Espanha, assim como inúmeros outros países, possui um Estado multinacional, ou seja, contempla em seu território inúmeras nações ou troncos étnicos, como queira, que possuem um relativo grau autônomo de organização e coesão sociais. No entanto, ao contrário de muitas outras localidades por aí, em que a convivência dessa pluralidade até se sustenta de certa forma pacífica, uma relativa paz, no espaço geográfico espanhol há uma elevada instabilidade política envolvendo especialmente catalães e bascos, além de algumas outras etnias, como galegos, valencianos, canários e uma porção que a gente vai ver um pouquinho desses outros a partir de agora. A gente vai só ver, dar uma rápida pincelada em algumas das, digamos, tensões e até de certos processos separatistas espanhóis, antes de falar do principal, entrar, digamos, de carrão no prato principal, que são as questões envolvendo catalães e bascos. Um exemplo bem claro dessa tendência separatista, desses movimentos, eu dei uma gaguejada, desses movimentos, que tomam conta do território espanhol, envolvendo ali a questão da Galícia. A Galícia é uma região autônoma que faz fronteira com Portugal e tem muita gente que defende que seu idioma seja incluído, inclusive é ótimo, que seja incluído na comunidade dos países de língua portuguesa, já que o galego ele é bem parecido com o português. Alguns membros desse movimento desejam mais autonomia da região dentro do governo espanhol, porém, sempre tem aqueles mais radicais que querem uma cisão total, que querem sair mesmo da Espanha e formar uma espécie de novo país, Outro caso é da região de Valência, onde a população dessa região também fala catalão, o mesmo idioma que é falado na Catalunha, sendo que alguns se desejam unir à Catalunha e outros pregam o chamado valencianismo, que é uma comunidade totalmente independente, ou seja, mais um desejo de separação da Espanha, para se formar um outro país, a comunidade valenciana, no caso. E para a gente finalizar assim, não é que acabou por aqui, porque se a gente for falar de todos, a gente passa o dia inteiro, mas só para ficar num terceiro exemplo, tem a questão das Ilhas Canárias, que também, olha lá, adivinha só, deseja a sua separação da Espanha, já que o arquipélago, bom, para quem não sabe, as Ilhas Canárias são um arquipélago, enfim, é um arquipélago muito mais próximo do Marrocos, que é um país da África, e tem cultura muito mais semelhante à dos países ali do norte da África do que propriamente a cultura e, enfim, tudo que diz respeito à Espanha. Portanto, há pouquíssima identidade com Madrid, capital espanhola, e com isso há uma crescente onda de separação também ali no território das Ilhas Canárias. E como eu disse, esses são só alguns, pois tem muitos outros, quer ver? Dá uma olhada nesse mapa. Aqui está falando sobre cada um das, digamos, pequenas tretas em território espanhol envolvendo separação e coisa do tipo. Cara, é muita onda. Essa parte cinza aí do meio, onde está escrito Espanha não separatista, se todos os movimentos, se todos os desejos das províncias espanholas se concretizassem e todos se separassem, todos conseguissem, digamos, a sua independência, essa parte cinza, onde está escrito Espanha não separatista, seria o que sobraria da Espanha. Ou seja, a Espanha perderia muito em território e o prejuízo financeiro seria gigantesco, cultural, enfim, seria muito ruim. Apesar de que essas províncias que desejam a separação alegam que há séculos vêm sofrendo prejuízos, então seria a hora da Espanha pagar por isso. Enfim, vamos ver um pouquinho mais sobre isso, falando agora sobre bascos e catalães. A gente fica pensando assim, coitada da Espanha, ninguém quer fazer parte dela, ninguém quer ser coleguinha da Espanha. Tá pensando, a coisa é bem mais complexa, o buraco é bem mais embaixo. A gente vai ver a partir de agora por que várias regiões querem, digamos, uma certa distância
né, da Espanha. A gente vai falar de País Basco e Catalunha porque são os dois casos mais emblemáticos, né, os que mais têm atraído holofote ao longo dos séculos, sobretudo nesse último século. E, enfim, tá meio sangrenta essa imagem aqui, mas é porque muita violência já foi, digamos, cometida ao longo desse processo. E mais em relação ao País Basco do que a Catalunha, mas enfim, ambas as regiões passaram por muita coisa e é importante falar sobre isso. É importante também lembrar que essa questão dos catalães e dos bascos, apesar de possuir raízes históricas muito, muito antigas, elas, como eu disse, tornaram-se evidentes ali durante a ditadura espanhola de Francisco Franco, que durou ali 38 anos, de 1939 até 1977. E essa ditadura ela foi marcada, entre outros aspectos, por reprimir duramente qualquer manifestação de independência por parte desses povos e de qualquer outro, né? Ali o negócio era Espanha acima de tudo, Deus acima de todos. Lembrou alguém? Eu sei que lembrou. Falando agora sobre os bascos, né? A questão basca ou a questão dos bascos, né? Enfim, chame como quiser, é um conflito territorial e étnico surgido lá no final do século XV, ali mais ou menos quase já início do século XVI, com a unificação da Espanha em um só reino e a anexação da porção sul da região à Espanha, né? E da porção norte à região França. No caso, o País Basco, que na verdade não é um país, não é um país, configura-se atualmente como uma das regiões autônomas da Espanha. É como se fosse uma espécie de estado brasileiro, tipo Pará, São Paulo, essas paradas aí, né? Ocupando uma área de cerca de 20 mil quilômetros quadrados, onde vivem mais de 3 milhões de habitantes. E desses 3 milhões, cerca de um terço, ou seja, ali quase 1 milhão, se declara basco, não espanhol, não francês, apenas basco. Chama-se de País Basco a região das montanhas ali dos Pirineus, uma região distinta, um tanto quanto diferentona, que fica entre os dois países, a Espanha e a França. Galera, desculpa que meu nariz está meio escorrendo, tá difícil, mas vamos que vamos. O País Basco, como pode ser chamado, é composto por 7 regiões tradicionais. Agora vamos gastar o meu basco aqui. Álava, Biscaia, Guipúzcoa e Navarra, que compõem o território de El Gaude, na Espanha, e a Baixa Navarra, Lapurde e Sola, que compõem o território de Parralde, na região francesa. Oficialmente, o território de Parralde é considerado uma parte do departamento francês dos Pirineus Atlânticos, onde a convivência é bem mais pacífica, e isso acontece porque, cara, tem mais ou menos 10% só daquele território pertencendo aos Países Baixos, e a própria população lá também não é lá muito grande, então acaba meio que, sabe, dando uma amenizada na situação. Agora, a Egualde, que é considerada uma comunidade autônoma, que no idioma basco é chamada Euskadi, fica separada da comunidade foral de Navarra. Ambas fazem parte da monarquia constitucional espanhola. E é aí nessa comunidade que o bicho costuma pegar. Sabe? Hoje já nem tanto, mas já pegou bastante. O povo basco ele teria ocupado essa região da Península Ibérica por volta de 2000 anos antes de Cristo, cara. É muito tempo, tendo resistido durante séculos a invasões e a dominação por outros reinos, por vários reinos. Mesmo assim, a sua cultura resistiu através do tempo às conquistas, se tornando a língua basca, que não tem parentesco com nenhuma outra. Tá? A língua basca é uma língua que tu encontra até certas semelhanças, digamos assim, eu acho, parentesco mesmo, não tem esse negócio de um primo distante, uma tia, nada, tá? É a língua mais falada, inclusive, a língua mais, é a língua mais antiga falada atualmente toda a Europa. Não existe em todo o território europeu uma língua falada, né, mais antiga. Você pode, e o latim? O latim não é falado ultimamente. O latino é uma língua viva, porque não há país do mundo que fale latim. A não ser um outro padre que enrola a gente em latim, o latim não é falado por ninguém. Agora, o idioma basco, esse sim, é praticado constantemente, inclusive nas escolas lá do País Basco, portanto, é falado assim, né, a língua mais antiga que existe atualmente na Europa, mesmo ela tendo surgido como língua escrita apenas ali no século XVI, o que na verdade apenas contribuiu de certa forma, né, para fortalecer esse espírito nacionalista do povo basco. Como eu já falei, eles estão estabelecidos ali naquela região há mais de 4.000 anos, e ao longo de todo esse tempo, os bascos tiveram seu território ocupado por romanos, visigodos, mouros, francos, uma porrada de gente. E como já foi dito anteriormente, mesmo assim a identidade basca se manteve intacta.
A Espanha e a França acabaram pegando a sua fatia do território, né, que hoje é pleiteado pelos bascos, por volta do século XV. No século XVII, a demarcação definitiva dessas fronteiras dividiu de vez esse povo em dois estados, ou seja, parte ficou com a França, parte ficou com os espanhóis. Continuando, a principal característica, né, da questão basca é que os bascos lutam para manter sua identidade como povo, sua língua, cultura e modo de vida. Tá? Esse é o ponto principal. O que eles não querem ao invés, como foi, digamos, como aconteceu com muitos outros, né, eles não querem ser incorporados e suplantados por outra cultura, como aconteceu com muitos dos povos que habitavam a Península Ibérica e até, de certa forma, o restante da Europa. Outro ponto interessante é que o apoio à luta armada, né, do grupo guerrilheiro ETA, que em basco, eu vou falar, não sei se eu vou dizer certo, mas é Euskadi Tascatana, que em basco significa pátria, basca e liberdade. Tendo a população basca, ou pelo menos tinha, né, um apoio muito grande, cara, sabe? A população apoiou por muito tempo a luta, digamos assim, armada mesmo, em nome dessa separação. Apoiou, já não apoia tanto, mas esse é assunto para daqui a pouco. Ai, meu Deus, peraí, vou dar uma pausa que eu vou espirrar. Tudo bem, galera, voltando, né, tá meio complicado o nariz aqui. O período de maiores instabilidade na região, né, ali que envolve o País Basco, começou para valer mesmo na década de 1930, tá? Aliás, deixa eu até refazer o que eu disse. Não é que começou, mas ele se intensificou a partir da década de 30, que foi um período bem complicado da história, não do País Basco, da Europa e do mundo de modo geral, porque esse foi um período de ascensão de governos totalitários em toda a Europa, né? Tem o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, e na Espanha não foi diferente. A Espanha era governada até então pelo socialista Francisco Largo Caballero, e esse cara sofreu duramente pelas tentativas de Francisco Franco, que era o representante do fascismo espanhol, em assumir o poder. E é nesse momento de instabilidade, quando a coisa já estava feia, que a porca torceu o rabo de vez, com a explosão da Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 até 1939. Durante a Guerra Civil Espanhola, não se podia falar o idioma basco, não se podia falar o idioma catalão, era proibido toda e qualquer manifestação assim, cultural, digamos assim, né, que fosse diferente do que vinha de Madrid. Com isso, o povo basco perdeu toda a autonomia política e os direitos econômicos que eles vinham conquistando ao longo de muitos anos. Muitos bascos foram presos ou mortos, enfim, foi terrível. Mesmo quando o Franco morreu em 75, e os bascos receberam de volta parte da sua autonomia novamente, muita gente não ficou satisfeita, isso não conseguiu deixar todo mundo feliz, e em retaliação às práticas, né, que o Franco teve ao longo do seu governo, se é que dá para chamar assim, né, ao longo da ditadura, surgiu um grupo nacionalista denominado ETA, que em basco significa Euskadi Tascatuna, ou traduzindo, Pátria Basca e Liberdade. Esse grupo tinha como objetivo resistir às restrições impostas pelo ditador, mesmo após a sua morte, preservando assim a cultura basca. Tá? O ETA surge em 1959 como um movimento socialista fundado através da união de diversos grupos políticos que atuavam ali na região. Tá? Desde a Guerra Civil Espanhola e do bombardeio de 1937 a Guernica era uma cidade basca, é ainda, né? Uma cidade basca em que milhares de civis morreram em virtude de bombas nazistas. Foi um bombardeio ali, digamos, praticado pelos nazistas. Para lembrar, foi uma coisa tão complicada, tão triste, né, tão marcante, que para lembrar o fato, digamos, para a eternidade, né, o famosíssimo pintor Pablo Picasso, ele resolveu pintar um quadro intitulado Guernica para demonstrar os horrores dessa guerra. Esse bombardeio aconteceu, na verdade, como represália ao apoio do povo basco aos republicanos, então aliados dos anarquistas e socialistas, né? Aí, cara, tu soma isso. A proibição do idioma basco em todo o território basco. O sentimento nacionalista foi se tornando cada vez mais forte, né? Esses fatos também contribuíram para que o ETA decidisse pela luta armada e, à época, né, eles acabaram tendo um apoio praticamente maciço de toda a população, porque naquele momento ninguém via outra maneira, né? Eu vou até colocar de novo aqui para vocês o quadro da Guernica, porque eu acho que, não sei, eu não sou um grande especialista em arte, aliás, eu não sou nem sequer pequeno nisso, mas
Eu já ouvi de gente que entende que esse, de repente, é o segundo quadro, a segunda obra mais famosa do mundo, atrás apenas da Mona Lisa. Será mesmo? Não sei, mas que é marcante é. Em 1998, o ETA declarou que iria recuar dos atentados terroristas, né, em prol de uma negociação com o governo espanhol e também com o governo francês. Porém, já em 99, né, um ano depois, os atentados recomeçaram. O assassinato de Ernest Lütke, que era ex-ministro da Saúde, né, acabou tendo destaque muito grande porque, digamos, foi um tiro que saiu meio pela culatra, já que isso acabou levando milhares, milhões de pessoas às ruas de Madrid, inclusive também lá no País de Baixo, para protestar contra a violência do grupo terrorista ETA, já que inclusive a população lá do País Basco também queria uma solução mais pacífica, já que a escalada de violência estava complicada e não estava trazendo grandes resultados. Nos últimos anos, o ETA vem perdendo essa popularidade, inclusive dentro da comunidade basca, né, principalmente lá. Primeiro por conta, como eu disse, dos atentados, né, contra civis, que acabaram matando muita gente inocente, que não tinha nada a ver com isso. E segundo, por conta dessa relativa autonomia que o País Basco tem em relação à Espanha, né, que foi sendo reconquistada ao longo dos últimos anos. Com isso, o País Basco ele pôde, né, ou pelo menos vem podendo atualmente, conservar sua cultura, sua identidade, seus costumes. Inclusive, eles têm até uma polícia própria. Tá? Obviamente que essa é uma questão que está longe de ser resolvida, e mais alguns capítulos podem, e eu até acredito que vão ser adicionados no futuro bem breve. Sobre o País Basco, basicamente, basicamente é legal, né? Vamos ficando por aqui. Tem muito mais do que falar, mas a gente tem um certo limite de tempo e a gente ainda tem que falar sobre os catalães. Portanto, vamos parar por aqui e já vamos começar a falar sobre a questão da Catalunha, que também é uma treta de muito tempo, assim como é do País Basco. Falando sobre os catalães, além de uma identidade própria, eles também possuem um idioma específico, o catalão, que é uma língua evoluída a partir do latim e que possui pouquíssimas semelhanças com o espanhol. Além disso, eles agregam-se na região da Catalunha, uma espécie de província autônoma da Espanha, localizada ali na região sul da França, próxima ali ao sul da França, na verdade, né, e que possui até mesmo um próprio parlamento, para você ver, os caras não são fracos. Os registros mais antigos sobre a presença desse povo na região são bem antigos, né, datam do século XII. Durante muitos anos, a Catalunha também integrou o chamado Reino de Aragão, em conjunção com o domínio de Barcelona, mas foi com a Guerra de Sucessão Espanhola de 1702 a 1714 que o território passou a se tornar, de fato, parte do território espanhol. Após esse período, a Catalunha começou a se diferenciar economicamente do restante do território espanhol, assim como aconteceu com os bascos, né, tornando-se um dos primeiros locais da Espanha, da Europa de modo geral, né, a seguir o processo inglês de industrialização. Então, por conta disso, né, a região ela acabou sendo uma pioneira também, né, ou uma das pioneiras, em relação à primeira e à segunda revolução industrial. Se urbanizou de forma intensa e constituiu ali cidades verdadeiramente desenvolvidas, com destaque, claro, para a capital, Barcelona. Quando a gente fala das origens históricas desse separatismo catalão, a gente tem que lembrar que isso tem raízes históricas que remontam lá ao período da Idade Média, ou seja, é bem antigo. Após a expulsão dos mouros, que são, no caso, os muçulmanos, nesse processo que ficou conhecido como Reconquista, a região da Catalunha, como já foi dito, né, passou a fazer parte do Reino de Aragão por volta do século XII. Porém, apesar de ser parte desse reino, alguns historiadores afirmam que ela permaneceu como um certo grau de autonomia, né? Tipo, fazia parte do reino, mais ou menos. Estava ali, mas meio que se virava sozinho. A autonomia desse território, no caso da Catalunha, consistia na existência de um sistema político autônomo e independente de Aragão. Esse sistema de união com esse reino foi marcado por uma relativa prosperidade para a Catalunha e coincidiu com a expansão territorial de Aragão para as Ilhas Baleares, Córcega, Sardenha e ali toda a região do sul da Itália. Desse período, que remonta ao nascimento do idioma catalão, o qual atualmente é considerado um elemento relevante de autoafirmação do separatismo dessa região, onde se registrou pela primeira vez o uso do termo catalão no sentido de nacionalidade. Em 1469, o Reino de Aragão e a Catalunha juntaram-se com o Reino de Castela após o casamento de Isabel e Fernando, conhecido como os Reis Católicos. Era naquela época uma coisa muito comum esses casamentos, digamos assim, arrumados, né? Olha, eu tenho um reino, tu também tem, bora casar, juntar nossas terras, eu fico mais rico, tu fica mais rica. E quanto ao amor, a gente vê. Se der, a gente se ama. Se não, importante
é encher o rabo de terra e ficar rico. De terra, não literalmente, claro, por favor. Bem, vamos ao que importa. Apesar dessas referências, né, históricas, esses especialistas eles consideram que o atual nacionalismo catalão se originou para valer mesmo a partir do século XIX. Esse nacionalismo ele teria surgido como uma resposta, de certa forma, à perda de autonomia que a região sofreu em relação ao governo central da Espanha, ali já a partir do século XVIII, durante a própria Guerra de Sucessão. Além disso, o idioma, as tradições culturais dos catalães serviram como fator de fortalecimento desse nacionalismo catalão, uma vez que existia na região uma tradição histórica de insatisfação com Castela, que era representante da autoridade do governo central de Madrid. Havia também o descontentamento em relação a questões econômicas, pelo fato de a Catalunha já ser, naquela época, uma das regiões mais ricas da Espanha. Quer dizer, os catalães ficavam pensando, quer dizer que a gente tem que ganhar nosso dinheiro e dar para vocês? Por quê? Bem, o tempo foi passando e no século XX a Catalunha experimentou um breve período de autonomia durante a década de 1930, a partir do Estatuto da Autonomia, que permitiu promoção do ensino do catalão e garantia da preservação da tradição cultural e da cultura local. Porém, sempre tem um porém, né? Com a vitória dos fascistas na Guerra Civil Espanhola, os nacionalismos, como no caso dos catalães e dos bascos, que eu já falei, sofreram intensa repressão daquele desgraçado do ditador Franco, né? Lá o Francisco Franco, que tá aí com essa fazendo pose de fascista. Todo fascista, né? Enfim. Lembra alguém aqui no Brasil? Após o fim da ditadura, né, franquista, que foi lá na década de 70 para frente, os grupos políticos catalães novamente procuraram reafirmar as tradições culturais e o seu idioma, sem que isso levasse necessariamente à independência da Catalunha, certo? É bom que se diga assim, eles querem uma separação mais ou menos, eles querem formar um país para eles, mas eles não querem assim ser uma separação total. Eles querem meio que, olha, deixa a gente no nosso canto, cuidar da nossa vida, você não se mete nos nossos assuntos, a gente não se mete nos de vocês. E, sabe, até porque os catalães eles querem fazer parte da União Europeia, eles querem estar ali vinculados aos principais acordos econômicos, políticos, e para isso eles têm que ter, digamos, uma certa política de boa vizinhança com a Espanha, mesmo que eles não se curtam muito. O problema é que para que isso aconteça, para que a Catalunha, digamos, a Catalunha conseguiu sua separação. Para que ela pudesse entrar na União Europeia, ela teria que contar com o voto dos países membros da União Europeia. E um dos países membros da União Europeia é a Espanha. E aí, vocês acham que a Espanha ia votar a favor? É claro que não. Então, é um problema a mais para ser resolvido nesse momento. E aí, se a gente for levar em consideração a crise econômica que abalou o mundo, né, nessa última década, e a Espanha sendo uma das principais afetadas por essa crise econômica, cara, esse movimento separatista que está crescendo, que está cada vez mais forte e tende a ser duramente reprimido pelo governo espanhol, que não vai aceitar, se já não aceitava antes, agora mesmo que não vai aceitar qualquer tentativa de separação do território da Catalunha do território espanhol. Falando de algumas questões mais atuais, né? Atualmente a região da Catalunha possui uma economia comparável de Portugal, o que pode não parecer grande coisa, mas na verdade né? É uma região que está abrigando atualmente muitas grandes empresas e sendo um dos principais centros comerciais e turísticos da Espanha. Essa conjuntura, somada ao fato de a Espanha ter sido uma das principais afetadas pela crise recente, né, da União Europeia, do mundo de modo geral, vem contribuindo ainda mais para que o acirramento das relações entre o governo local e a administração nacional não seja, digamos, dos melhores. Para vocês terem uma ideia, o ex-presidente da Catalunha, Artur Mas, né, que governou de 2010 a 2016, chegou a afirmar que a região é a que mais contribui positivamente para o PIB da Espanha e, ao mesmo tempo, é a que menos recebe investimentos em infraestruturas do governo federal. Ou seja, treta has been implanted. Essa é para poucos, quem pegou a referência sabe do que eu estou dizendo. Em relação à cultura, os catalães são muito diferentes, mas muito mesmo diferentes do restante do país. O governo da Catalunha, inclusive, faz questão de manter essas diferenças, haja visto que o idioma oficial adotado é o catalão, que é ensinado nas escolas como língua nacional, né? Tendo o espanhol apenas como um dialeto estrangeiro.
É mais ou menos aqui no Brasil. A gente tem como idioma oficial português e a gente estuda inglês ou espanhol como idioma secundário lá, apesar de a Catalunha ser Espanha, o que vale lá como língua oficial nas escolas é o catalão e o espanhol é uma língua secundária. Em 2010, um referendo na Catalunha estipulou a proibição sobre as touradas, uma tradição espanhola não comungada pela população catalã. Essa é mais uma espetada dos catalães em relação à Espanha. Para falar a verdade, eu também sou contra isso, que é uma maldade com o pobre do bichinho. Bem, apesar de todas essas rugas e diferenças, além de constantes pressões pela independência, é importante considerar que não há nenhum tipo de conflito armado nessa questão, né? Não há mesmo. Trata-se de um movimento político pacífico que, em eventuais ações de violência, quando acontece, né, sempre tem um maluco, na maioria das vezes essas ações são repudiadas pela própria população, que, como eu disse, quer uma situação de independência, mas ali, na paz, né, sem briga, sem morte, sem guerra, sem nada do tipo. Falando um pouquinho mais sobre essa independência da Catalunha, a gente tem percebido que os protestos e as manifestações têm sido bem comuns nos últimos anos e estão se acirrando cada vez mais. Em 2012, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas pedindo a independência da Catalunha. Pode ser considerado muito em função de a região contar com 7 milhões de habitantes e isso não é muita gente querendo a mesma coisa. Nos anos seguintes, as manifestações continuaram e o sentimento de independência propagou-se pela Catalunha, tomando conta de toda a região. Esse sentimento se refletiu nas urnas. Em 2015, os catalães elegeram um governo pró-independência. Para explicar, assim, galera, os catalães eles escolhem o seu governante, mas esse governante ele tem uma autonomia sobre a região, mas é uma autonomia que está vinculada a Madrid, ou seja, é uma autonomia que, olha, tu faz se eu deixar. Então, é uma autonomia com limite, por assim dizer. Em 2017, o então presidente da região, Carles Puigdemont, anunciou um referendo sobre a independência da Catalunha, o que é considerado ilegal pelo governo da Espanha, já que a Espanha não quer nem saber desse papo de se separar. Em meio a essas manifestações a favor do referendo, o governo espanhol acabou prendendo, ordenando a prisão dos líderes separatistas, no caso o Carles Puigdemont e um outro caboclo, o José Maria Jové, que era considerado à época, e até hoje ainda, o braço direito do então presidente da Catalunha. E também era líder do partido, Um outro cara bem importante é um cara chamado Oriol Junqueras, que junto com os outros dois formava ali, digamos, a tríade desse movimento separatista. As semanas que antecederam o referendo foram de muita atenção na região e até um dia antes da votação não tinha muita gente com dúvida se realmente ia acontecer aquilo lá ou não. Acontece que o referendo foi realizado sob forte repressão da polícia espanhola, que fechou o local de votação, agrediu eleitores catalães. Enfim, mano, muita porrada. Tem muitos registros pela internet disso daí. O fato é que entre 5 milhões e 300 mil pessoas aptas a votar na região, apenas 2 milhões e 200 compareceram às urnas. O Sim venceu com 90% dos votos, mas o resultado foi bastante contestado. Uma pesquisa encomendada pelo próprio governo catalão antes das eleições mostrou que 49% dos catalães eram contra a separação. Então, como é que pode, Acontece que muitos não votaram por não reconhecer o referendo e também pelo tumulto nas votações, com medo da repressão, enfim. O governo da Espanha, é claro, não reconheceu o referendo. Além disso, destituiu o presidente Carles Puigdemont e pediu a prisão dele e de vários outros líderes, como os que eu já falei antes, o Oriol Junqueras e o José Maria Jové. Ele, claro, nenhum deles aceitou e eles acabaram, alguns deles, na verdade, se exilando na Bélgica. Mais recentemente, em 2019, o Tribunal Supremo da Espanha condenou 9 líderes separatistas, entre eles o Oriol Junqueras, com pena de 9 a 13 anos de prisão. As condenações acabaram promovendo uma onda de protesto na Catalunha, com bloqueio de estrada, ferrovia, serviço de transporte. Até o aeroporto de Barcelona foi tomado pelos manifestantes, então a onda foi feia. De toda forma, a existência de movimentos separatistas na Espanha e também em outros lugares do mundo chama muita atenção para essa inconsistência da ideia de unicidade do Estado moderno. A gente percebe que, na verdade, o estabelecimento das fronteiras ele acaba obedecendo muito mais a relações históricas de poder do que propriamente ao sentimento de pertencimento das suas populações, por assim dizer. Enquanto isso, os catalães eles se apoiam no princípio de autodeterminação dos povos,
Esse princípio afirma que é direito de um povo autogovernar-se da maneira soberana que ele bem entender. Assim como o caso do País Basco, esse caso da Catalunha também está longe de acabar, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que essas cenas não sejam banhadas de sangue, como tem sido, infelizmente, muitos outros eventos desse tipo ao redor do mundo. Bom, povo e pova, ficamos por aqui. Mais uma vez foi um prazer contar com a sua audiência e sua paciência. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a Irlanda. Nós íamos falar sobre isso aqui, sobre a Irlanda hoje, mas o vídeo já está longo, então deixa para a próxima, tá? Forte abraço e beijinhos no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not